irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para iniciarmos a nossa Escola Bíblica Dominical Virtual. Trataremos da nossa revista que tem como tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Se você ainda não adquiriu a nossa revista, favor procurar a tesouraria da nossa Escola Bíblica Dominical para adquirir, porque está maravilhosa. Na oportunidade, nós trataremos da lição de número 4 com o tema Crise também é oportunidade de recomeço. Olha só que tema maravilhoso. Nós estamos passando por momentos de crise. O Senhor Jesus, ele quer nos abençoar, nos ensinando como passar e cantar o hino da vitória do lado de lá. Então eu quero convidar vocês para juntamente conosco aprender mais da palavra de Deus. E nesta lição nós teremos como ministrante o presbítero Haroldo, que estará conosco neste momento trazendo uma belíssima palavra. João Haroldo. Vitorioso és, na tempestade estás. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos recomeçando mais uma vez as nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical e hoje com um tema muito apropriado ao momento que nós estamos vivendo, Que o título da nossa lição de número 4, fala de crise também é oportunidade de recomeço. E hoje nós estamos recomeçando as nossas videoaulas, devido às crises que nós temos enfrentado, essa pandemia que tem se agravado dia após dia, mas o Senhor tem sido conosco, tem nos abençoado, tem nos guardado, e aqui nós estamos para glorificar a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos dado a cada dia. Nós queremos ler aqui juntamente com os irmãos o texto áureo, a verdade aplicada, e os textos também de referência da nossa revista. O texto áureo está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A verdade aplicada diz assim: A fidelidade, mesmo na hora de crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Texto de referência: livro de Ruth, capítulo 1, versículo 8 em diante. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso na casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixes, me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O nosso tema da lição de hoje fala sobre crises e oportunidades de recomeço. Mas eu quero acrescentar aqui mais uma lição que nós podemos extrair desse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre relacionamentos. E não é qualquer tipo de relacionamento, relacionamento de amizade, de companheirismo, sinceridade, fidelidade. E nós podemos ver aqui na história de Ruth e Noemi este relacionamento, Nós podemos afirmar sem medo de errar que uma pessoa bem relacionada, que tem no seu ciclo de amizade pessoas que têm uma vida baseada, pautada pela palavra de Deus, com certeza essas pessoas vão conseguir encontrar um caminho com mais facilidade para recomeçar em qualquer sentido da sua vida. Crises que eles estiverem enfrentando, eles vão encontrar com mais facilidade uma saída, uma porta, um caminho para o recomeço. Introdução. Mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi, decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus.
A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crises. Tópico 1. A fé nos leva a lugares inimagináveis. Como nós podemos destacar aqui na introdução, a história de Ruth, o que aconteceu com Ruth, mesmo ela sendo moabita e nunca imaginando, nunca esperando fazer parte da história do povo de Deus, através da sua fé, ela conseguiu, além de fazer parte do povo de Deus, ela também se tornou parte da genealogia de Jesus Cristo, se tornando bisavó do rei Davi. Tópico 1.1. A crise não é o seu fim. A fome chega a Belém, então a família de Noemi muda-se para Moabe. Noemi e o seu esposo Elimeleque viviam em Belém, a casa do pão, lugar onde a bênção de Deus estava sobre o seu povo. Mas naquela época houve-se uma crise nas lavouras, onde a escassez, as colheitas ficaram muito prejudicadas. E então Elimeleque, eu acredito que numa atitude precipitada, sem buscar a orientação de Deus, ele toma ali a decisão de mudar de Belém para Moabe, que não foi, na minha opinião, uma boa escolha, mas ele assim procedeu e ali, chegando, os seus filhos cresceram e se casaram, e logo após a crise também bate à porta da família de Noemi. O seu esposo Elimeleque morre e os seus filhos continuam crescendo e se casam ali, constituem família. As moabitas Orfa e Ruth passam a ser noras de Noemi, mas a fatalidade bate à porta desta família e ali vem a falecer os dois filhos de Noemi. Mesmo vivendo esse momento tão difícil, momento de crise, de perda, de separação do esposo e filhos, Noemi permanece atenta à voz de Deus. Ela ouve falar que o Senhor havia visitado o seu povo em Belém, a casa do pão, a casa da bênção de Deus. Então ela toma a decisão de voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, na minha opinião. Ela decide recomeçar. Então ela liberta as suas duas noras. Orfa atende a orientação de Noemi, porém Ruth se apega à sua sogra e a sua atitude de fé a coloca em patamares mais elevados. Tópico 1.2. Uma escolha assertiva. Eu quero afirmar com muita convicção que a escolha de Ruth em acompanhar Noemi foi a melhor escolha que ela fez, porque Noemi era uma mulher que exalava a presença de Deus. Ela tinha temor a Deus, ela tinha ensinamentos importantes da parte de Deus para transmitir a Ruth e a Orfa também, só que Orfa não teve essa sensibilidade como Ruth de estar fazendo essa escolha segundo a vontade de Deus para seguir a sua sogra, seguir as bênçãos do Senhor. Ruth vivia em uma terra de deuses pagãos, criado por homens, mas Noemi, ela tinha conhecimento de um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, e Ruth foi ali impactada com os testemunhos, com as histórias que Noemi contava das bênçãos que Deus derramava sobre o povo ali em Belém. Então decidiu seguir Noemi, deixando para trás todos os deuses, todos os seus costumes e a sua família também, Eu quero aproveitar aqui esse exemplo da escolha assertiva de Ruth e dizer aos irmãos que nós também em nossas vidas precisamos fazer escolhas e que essas escolhas venham ser pautadas pela palavra de Deus, por exemplos de pessoas que vivem a sua vida baseada na palavra de Deus, para que nós também colocamos em nosso coração, em primeiro lugar em nossas vidas, uma escolha que vai nos levar a lugares mais elevados, mais próximos de Deus. Já aqui no tópico 1.3, caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Nós temos um ditado popular
que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Nós temos um texto na Bíblia Sagrada que fala também sobre boas companhias, né, boas amizades. Eu quero ler aqui esse versículo que se encontra no livro de Salmos, de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso é muito importante, irmão, nós sabermos com quem nós estamos andando, quem são as nossas companhias, com quem nós temos conexões, se aquelas pessoas agregam, acrescentam algo nas nossas vidas, se elas nos aproximam de Deus ou se elas nos afastam de Deus. Porque nós, seres humanos, temos a habilidade de absorver comportamentos das pessoas que nos cercam, dos nossos amigos, das pessoas que nós convivemos com elas. E nós, como servos de Deus, devemos trilhar ao lado dos santos, ao lado daquelas pessoas que vivem de acordo à palavra de Deus, que acrescentam nas nossas vidas. Tópico 2. Superando a crise. Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, como eu disse anteriormente. Ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Noemi, movida por essa boa notícia que chegou como um bálsamo, parte para Belém. E Ruth, mesmo sendo da terra onde estavam, decide acompanhar Noemi. Eu quero destacar aqui nesse tópico 3 itens muito importantes. Primeiro, a informação. Segundo, a decisão. E terceiro, a ação. Noemi, mesmo vivenciando momentos de dificuldade, de crise, de perca, ela permanecia atenta, sensível à voz de Deus. De alguma forma ela ficou sabendo que o Senhor havia visitado o seu povo em Belém e que a bênção do Senhor já estava novamente sobre aquela terra, sobre aquele lugar onde, na minha opinião, ela não deveria ter saído. Foi o lugar que o Senhor deu para que eles vivessem e fossem abençoados. Mas, mesmo assim, mesmo tendo tomado a decisão de ir para Moabe, Noemi toma uma decisão. Decisão essa que era de voltar para Belém. E, na minha opinião, é uma decisão sábia, uma decisão inteligente. E ela não apenas toma a decisão, mas ela tem a ação de se levantar e ir para Belém. Muitas vezes nós tomamos uma decisão, mas não temos a ação de colocar em prática. E isso é muito importante, é uma lição que nós devemos realmente levar para as nossas vidas. 2.1. Movidas por fé, mesmo na crise. 2.2. Faça escolhas em Deus. Que a fé seja a nossa força motriz, aquilo que nos impulsiona a fazer as nossas escolhas. Que nós não venhamos olhar com os nossos olhos carnais, segundo os desejos dos nossos corações, aquilo que nós imaginamos ser bom para nós, mas que as nossas escolhas venham a ser feitas segundo a palavra de Deus, segundo as orientações que a Bíblia nos traz, ou até mesmo segundo as orientações do nosso pastor. Nós temos aí obreiros abençoados que podem estar nos instruindo nas nossas decisões, pessoas mais vividas, mais experientes, que podem acrescentar de alguma forma, nos trazendo ensinamentos, experiências que já viveram com Deus, que podem nos auxiliar, nos ajudar a fazer uma boa escolha em Deus. Já aqui no tópico 2.3 diz assim: no mundo tereis aflições. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E nós temos também que nos assegurar de que a palavra do Senhor nos dá a garantia de que o Senhor, Ele venceu o mundo. E nós também precisamos ter bom ânimo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa lição. Recomeçar é preciso. A morte chegou sem piedade na família de Noemi. Era preciso recomeçar. Quando falamos em recomeço,
eu quero dar um exemplo da Bíblia Sagrada que o Senhor nos fala que nós devemos ser como criança para nós alcançarmos o reino de Deus. Eu quero trazer o exemplo de criança porque a criança ela não tem medo de recomeçar. Quando ela começa a engatear, ela fica em pé e às vezes sempre cai, mas ela não tem medo, ela tenta de novo ficar em pé, buscando o equilíbrio, e começa a dar ali os primeiros passos, vai caindo e vai levantando, sem medo de recomeçar. E nós devemos também seguir este exemplo aqui da Palavra de Deus, e como criança, nós também devemos ter coragem para, em meio às dificuldades, às lutas que nós estivermos enfrentando, nós devemos ter coragem para recomeçar. A criança, ela tem total confiança no seu pai, na sua mãe, no adulto que cuida dela. E nós, como servos de Deus, devemos também ter total confiança no nosso Salvador, no nosso Criador, porque Ele sempre vai estar nos auxiliando. Eu digo que o Senhor, Ele pode até permitir que nós venhamos passar por crise, por dificuldades, algo que nós não esperamos e não, com os nossos olhos não conseguimos contemplar uma saída, uma solução, mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, Ele vai sempre criar oportunidade e nós devemos fazer a escolha certa, a escolha de recomeçar, a atitude de recomeçar, porque o Senhor, Ele sempre estará conosco, nos ajudando nos nossos recomeços. E o Espírito Santo de Deus sempre vai estar nos ajudando e nos orientando neste processo de recomeço. 3.1 Milagres do recomeço. 3.2 Toda ação gera uma reação. Ruth reagiu diante das incertezas, não ficou esperando a morte chegar. O que há em nós que precisamos nos desprender? O que precisamos deixar para trás para recomeçar? Que ações terei de realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito Santo? Às vezes, irmão, nós esperamos as coisas acontecerem nas nossas vidas e ficamos muitas vezes de braços cruzados, esperando um milagre acontecer aleatoriamente, mas eu digo a você que isso não é assim, não é bem assim que acontece. Deus, Ele está pronto a nos atender, a nos ouvir, a realizar milagres, coisas grandes nas nossas vidas, mas também nós precisamos aprender com as lições aqui de Ruth, que não ficou parada, de braços cruzados, mas ela se dispôs a ir colher as espigas, né? Não ficou ali esperando a morte chegar. Ela reagiu diante das incertezas, ela se dispôs a ir à luta. Então, irmãos, nós devemos sempre ter em mente que o Senhor, Ele está pronto a nos atender, a fazer um milagre nas nossas vidas, mas nós também devemos fazer a nossa parte para que o milagre aconteça. Não porque o Senhor dependa de nós para realizar o milagre, mas Ele quer ver o nosso esforço, a nossa boa vontade, o nosso compromisso com a obra de Deus, com as coisas de Deus, o nosso desejo de estar cada vez mais próximo de Deus. E assim Ele estará cada vez mais nos abençoando e nos levando a lugares mais altos, a patamares que nós nem mesmo imaginamos. E com certeza a bênção de Deus será grandiosa nas nossas vidas. Tópico 3.3 Depois da tempestade, a bonança. Na presença de Deus sempre há fartura de alegria. Ruth reconheceu a Deus como refúgio e fortaleza. Semeou bondade, fidelidade em meio à crise e teve uma farta colheita de sua decisão. Que este exemplo de Ruth, em reconhecer Deus como seu refúgio e fortaleza, possa ser seguido por todos nós. Nós estamos hoje vivendo momentos de grande dificuldade, uma crise não só da nossa região, mas do país, do mundo inteiro, essa pandemia que tem se alastrado. Nós estamos vivendo em um momento muito difícil, onde nós precisamos recomeçar em vários sentidos da nossa vida, e nós precisamos sempre do auxílio do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos fazer como Ruth, reconhecer o Senhor como nosso refúgio, como nossa fortaleza,
como nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vamos agora para a nossa conclusão. Através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus. Em meio às adversidades da vida, que possamos aprender com essa grande mulher que, em meio às crises, teve a atitude de fazer uma escolha que mudou a sua história. Que nós também possamos ter essa belíssima atitude de fazer escolhas pautadas pelos ensinamentos do Senhor Jesus, de acordo com a palavra de Deus, nos baseando em histórias de heróis da fé, personagens da Bíblia que lutaram e venceram as suas batalhas com Cristo. E nós também podemos vencer, porque o Deus dos nossos antepassados ainda continua conosco para nos abençoar, para nos fazer vencedores. Por mais que sejam difíceis as lutas, as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas e nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a toda a equipe da Escola Bíblica Dominical que nos deu aqui essa oportunidade de estar estudando junto com os irmãos. Que Deus continue abençoando essa grande escola e a todos os nossos alunos também que estão aí acompanhando essa tão maravilhosa lição. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.